Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso episódio 7 da série Além do Brasil. Hoje nós vamos conversar com Diego Silveira, o também conhecido IBEC. Então, sejam todos bem-vindos. Lembrando que essas lives... bem-vinda, Sandra. Lembrando que todas essas lives ficam gravadas aqui na página do Instagram, então eu convido vocês também a dar uma olhadinha depois na seção de vídeos dessa página do Leitorado, e ali vocês vão poder encontrar todos os episódios gravados, tá bom? Então, Diego, agradeço muito pela sua disponibilidade, É isso, seja bem-vindo. é isso aí, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço aí. O pessoal também que está assistindo, muito obrigado também. É isso aí. Muito bem. E, Diego, conta um pouco, assim, ia apresentar uma mini bio sua, né? Mas eu acho que é mais legal você contar um pouco mesmo, assim, da sua trajetória e como que você veio parar aqui no Equador, né? Como que foi mais ou menos essa trajetória sua? Ah, beleza, beleza. Então, eu sou formado, né, em comunicação social. Eu sou de Brasília, né? Para começar, eu sou lá de Brasília, da capital. E eu sempre busquei querer trabalhar com essa parte artística aí do cinema, né, do vídeo. Então, eu comecei me formando em comunicação lá em 2009, né, lá em Brasília mesmo, né? E aí, a partir da minha formação, veio toda aquela questão da crise, né, de 2008, daquela confusão de achar trabalho, né? E Sim. aí eu falei, cara, eu tenho que começar a me mudar. Então eu falo que minha trajetória de vida começou quando eu comecei a ser, como eu posso dizer assim, um cigano, né? Comecei a ficar mudando de cidade, né? Então, depois de Brasília, eu já fui me mudando aí para Belo Horizonte, né? Aí lá eu desenvolvi minha carreira de vídeo, né? Passei acho que foram uns seis anos em Belo Horizonte, né? Uhum. E aí sim trabalhei com bastante coisa do tipo vídeo para televisão, né? Eu fiz vídeo para o Cruzeiro, para o time do Cruzeiro, eu fazia propaganda É do Cruzeiro. mesmo? Sim. Entre 2010 e 2013 eu fiz, eu era o que fazia, né, os vídeos do próprio time do Cruzeiro, passava lá no Mineirão os vídeos e tudo mais. Uma época muito interessante. E aí daí, né, eu comecei a ser essa fase de migração, né? Comecei a me migrar lá para o Canadá para tentar me fazer uma outra formação minha, aí sim em cinema e TV, né? E lá no Canadá fiquei 4 anos, né, estudei lá, né, conheci, trabalhei tanto com cinema lá quanto com TV, correto? E com o tempo, assim, eu fui ficando um pouco desgostoso, né, do Canadá. Não pelo clima, o clima para mim estava tranquilo. Né? Foi por coisas mesmo, assim, entendendo a sociedade canadense, né? E aí eu fui ficando desgostoso. E com essa confusão da pandemia e tudo mais, conheci minha namorada, né, que é aqui equatoriana, né, que é de Riobamba, né, correto? Certo. E aí ela me convidou, falou assim, vamos lá para os Andes? E aí eu já com essa confusão de imigrante mesmo, assim, para os Andes, né? Fiquei pensando assim, caramba, né? Nunca tinha pensado nisso, né? Assim, então vamos para lá, vamos para os Andes. Aí desci para os Andes. Né? Aí eu tô aqui desde 2020, né? Do auge aí da pandemia. E aí não sabia falar uma palavra de espanhol, pessoal. Vim aqui falando, a única coisa que eu sabia era hasta la vista, baby. Né? E agora eu já sei falar espanhol, né? Por ajuda aí da minha namorada e também do dia a dia, né? Vivendo aqui em Quito, né? Correto? E aí é isso, né? E fui trabalhando, vim para cá, comecei a trabalhar com educação, né? E ajudando o Instituto Brasileiro Equatoriano de Cultura, né? Que tem aqui em Sim. Quito. Então eu aproveito, eu dou aula lá, né? De português e aproveito para fazer a divulgação da cultura brasileira, né, gente? Então, por agora, por exemplo, eu faço podcast lá, divulgando a nossa cultura brasileira para os equatorianos, né? Eu trabalho com um cineclube, fazendo divulgação do cinema, né? Fazendo discussão sobre o cinema brasileiro lá com eles, correto?
E também tenho feito agora, agora que eu estou mais estabilizado, eu estou começando a fazer documentários, né? Voltar a trabalhar mais com essa área de vídeo. Porque eu estava fazendo vídeo para o IBEC, né? Divulgando a nossa cultura. Mas agora eu estou voltando com a parte documental. Então eu acabei de dirigir um documentário de 12 minutos, falando sobre a vida de dois pintores que são da terceira idade, né? Eles são um casal, que é o José Polanco e o Luiz Valdez. E, e aí exatamente falando sobre a vida deles no ateliê, né? Essa vida de casal idoso, como é, né? Que eles vivem aqui em Quito e tudo mais. E aí agora eu estou enviando aí para festivais, né? Então eu estou nesse lugar aí. Sim, sim, não, incrível, Diego. Agradecer aí a Sônia. Sim, é muito bonito o podcast, percebe? É muito legal mesmo. E tive a honra de poder participar também. Eu também, assim, queria te agradecer também, Diego, porque você também foi uma pessoa, tem sido uma pessoa muito importante também no meu processo de integração aqui também, né? Você foi muito importante, tem sido, né? Importante nesse acolhimento, né? Você falou um pouco dessas nossas situações de imigração, né? E às vezes Claro. nem sempre a gente vai ter essa sorte de ter um acolhimento, encontrar pessoas com Ah, afinidade, né? claro, porque hoje em dia, pessoal, eu parto porque quando eu morei lá no Canadá, eu sei qual que é a dor, né, de não estar integrado. Correto? Eu senti na pele, gente, é que nem eu falo. Quando eu estava lá no Canadá, eu abracei o joelho e chorei. Por conta dessa falta de integração, né? Exatamente, né? Então, hoje eu vejo, inclusive isso era um dos meus projetos quando eu estava no Canadá. Eu tinha uma amiga que era portuguesa e outra que era francesa. E a gente tentou lançar um documentário que é exatamente sobre essa crise do imigrante, né? Porque o imigrante para a gente, pessoal, hoje em dia, eu vejo é uma zona muito cinza, né? Principalmente lá na América do Norte, né? Hoje em dia eu vejo que é uma maneira que eles têm de fazer dinheiro em cima. Na verdade, é uma indústria da imigração. E o direito, né, e os deveres das pessoas, né, é muito confuso lá. Você vê que não se tem essa conexão, né, ou não se fala sobre isso, não se tem interesse de falar. E os únicos prejudicados são os imigrantes, né, que dão tanto força de trabalho quanto dinheiro lá, né. Então, exatamente, eu sinto que essa dor da não integração, hoje em dia eu já tento, né, para os que vêm como imigrantes, para mim eu já abraço, já tento assim, não, vem aqui, junta aqui, vamos fazer alguma coisa, né? Que eu sei que é necessário, né, gente? Eu sei que as pessoas que vêm de fora, e tem duas coisas que é muito difícil, né? Realmente, como eu posso dizer, encaixar no bloco, né, local, né, culturalmente e também com ideia de trabalho, né? Então, exatamente, quando eu vejo alguém que tem potencial, assim, que nem o Antônio, né, gente, eu falei, cara, vamos já começar a trabalhar junto, vamos começar, né, a criar algo juntos, né, como imigrantes, né, como cabeças de fora, né, para que a gente possa ajudar a sociedade local também, né, que é muito importante, né, de fato. Sim, sim. Isso é muito interessante, Diego, porque você sempre pontuou muito bem como essa ideia, né, do sonho, né, o sonho americano, né, enfim, essa ideia de imigração é muito bem vendida, né, e muita gente acaba comprando essa ideia. E também a gente às vezes nunca sabe muito bem, né, conversando com colegas ou com parentes também às vezes, né, exatamente como as pessoas estão, né, quando a gente está longe, né. Então, às vezes a gente não sabe também em que medida essas pessoas evitam também, né, de falar sobre coisas que acontecem, situações, né. Enfim, são casos assim muito diversos, né. O Diego Ávila aqui O Diego, colocando aqui o que Diego o Diego é é o conhecido. maior imigrante que eu conheço. Valeu, Diego. O Diego. Diego é grande amigo meu, ele é lá de Minas Gerais também. Foi da época que eu morava lá, trabalhei com ele. Ah, Valeu, Diego. Obrigado sim, aí. sim. Obrigado, Diego. Valeu aí, gente, por participar. Fiquem à vontade para comentar, né? Esse é um espaço bem tranquilo, bem aberto, né? Para a gente ter essa conversa mais informal mesmo, né? E eu sempre me chamou muita atenção essa relação do cinema com outras linguagens, Diego. O primeiro projeto de doutorado que eu desenhei, assim, que acabou não indo para frente,
era um projeto envolvendo tradução audiovisual em línguas indígenas, né? Então, esses Nossa, que trabalhos, legal. como seriam esses trabalhos de legendagem, tradução com dublagem, né? Envolvendo línguas indígenas, né? Seria pensar assim, experimentar isso com línguas E, originárias, né? Acabou sendo um projeto que foi aprovado, mas ali no meio do caminho, muitos professores não se sentiam assim muito entendidos do assunto para me orientar. E aí eu acabei deixando um pouco de lado, assim, né? Essa ideia. Mas aí depois eu tive, assim, tive um pouco assim sorte de encontrar um outro professor um pouco mais aberto, já saindo da linguística, né? Na área de educação. E com esse professor ele nos deu um pouco mais de abertura, né? Trabalhando como grupo, né? Como coletivo ali de pesquisadores, né? Ele se chama Eli Gunning, né? E ele deu um pouco de liberdade assim para a gente no sentido de levar câmeras quando a gente ia nossa, para pesquisa de campo, né? Assim, sem muita preocupação estética, né? Mas com essa preocupação de registro, né? De registrar tudo que a gente pudesse com vídeos, né? E uhum, depois a gente foi percebendo que isso, para pesquisa etnográfica, por exemplo, é muito valioso. Assim, tem muita coisa que a gente não pega ali no momento, né? E depois assistindo esses vídeos, a gente, enfim, tem vários insights ali, a gente encontra um monte de coisa que a gente naquele momento estava ocorrendo a gravação, a gente estava com outras interações, né? A gente estava trocando ideia com as pessoas, enfim. É tanta coisa, todo esse tema acho que dos vanguardistas, né? Da simultaneidade, né? Tanta coisa isso. que acontece ao mesmo tempo que em um vídeo consegue pegar um monte de coisa que depois a gente vai ver, né? Claro, isso é interessante. Esse projeto seu, inclusive, é uma coisa que eu tenho pensado aqui. Eu tenho falado muito com o Antônio, inclusive, pessoal, tá até, ele colocou até no título aí da nossa conversa de hoje, que é essa coisa do empoderamento latino-americano, né? E é muito interessante que vocês têm que observar que está tendo esse levante, né, indígena em relação a essa questão tanto da literatura indígena, né, das artes indígenas, mas pela visão do próprio indígena, né? E isso é interessante, pessoal, porque isso volta a uma questão que é muito antiga, né? Eu estava até falando com o Antônio, falando até de cinema mesmo, o que acontecia nos anos 60, né? Qual que foi o maior movimento latino-americano, pessoal, e um dos maiores do mundo que teve? Foi o movimento do terceiro cinema, correto? Que se chamava de tercer cine, né? Isso em espanhol no pessoal de língua dos hispanohablantes aqui da nossa Latinoamérica, né? Mais especificamente, pessoal, na América do Sul, né? Teve o pessoal de Cuba também, mas mais especialmente na América do Sul. Então, o terceiro cine, né, o terceiro cinema, o que ele era? Ele era voltar às nossas origens, voltar ao que é nosso. O que é latino-americano? O que é sul-americano? Correto? E isso qual que era o nosso maior símbolo, né, gente? A gente tinha lá vou até falar o filme principal, que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Glauber Rocha, né? Mas o original, na verdade, foi dos argentinos, né? Foi o pessoal que tinha feito aquele filme que era La Hora de los Olmos. Hum, La Hora de los Olmos. Que foram sim. dois argentinos, deixa eu ver se não me engano, o nome deles era Fernando Solanas e Otávio Retino, uma coisa assim. Mas qual que era a ideia? É literalmente falar dos nossos problemas, né, da Latinoamérica, que na época havia muita ditadura nos países, havia muita coisa assim. Só que aquilo nada mais é, pessoal, se a gente for levar até os anos de hoje, né, 2023, a gente tem um novo levante desse tipo de cine, né? Tem um novo levante da perspectiva sul-americana, correto? Porque, veja só, o nosso novo levante, o nosso novo Macunaíma, gente, agora não é mais da visão do cara de fora, correto? Não é mais a visão do paulista, vamos dizer assim, né? Do cara do urbano, né? Aham. É da visão agora indígena, correto? E isso é muito interessante. Você vê muito desse levante até na questão religiosa, a gente que está aqui no Equador, você vê de novo voltando com força em Tihaime, voltando outros levantes, né, que seriam considerados pagãos, né, mas nada mais é do que movimentos indígenas, né, que sempre foi da cultura indígena, eles ficando cada vez mais fortes, pessoal. E isso não é coisa dos gringos, né? Isso é coisa nossa, isso é nossa cultura, entende? Isso é cultura latino-americana.
Então, esse trabalho é muito interessante que o Antônio está falando de ter. Isso foi quando, Antônio? Foi nos anos 2000, correto? Foi ali, foi bem no início da década, né? Quando é que foi isso que você estava fazendo? Foi, foi nas primeiras décadas ali. Assim, eu comecei com bastante afinco em 2012, e aí eu consegui gravar muita coisa ali entre 2018 e 2020. Consegui gravar mesmo, né? Isso, Entre 2018 e 2020. Recente. exato, é recente. E é porque esses levantes, pessoal, eles também são bem recentes, né? São coisas que, por exemplo, aqui no Equador, você vê exatamente agora vários candidatos de origem indígena já se candidatando para a presidência, né? Porque teve o início do pessoal tendo, se formando dentro das universidades ocidentais, vamos dizer assim, para poder ter sua voz garantida, correto? Então, é muito interessante você ver isso, pessoal, um fenômeno recente, né? É uma coisa que é muito interessante. E como já falava Mário de Andrade, o pessoal lá que falava do antropofagismo, gente. Isso, se a gente não coloca em voga, se a gente não coloca em cena, né, o que é a nossa cultura local, a gente vai ser consumido novamente pelo que é externo, né? E a única maneira da gente se fortalecer é celebrando essas culturas nossas que são locais, né? Outra coisa que tem acontecido muito, gente, para vocês pensarem, tá tendo muita questão agora da discussão das medicinas ancestrais, né, nas regiões aqui andinas, né, e claro, tem muita dessa conversa no México e tal. Por quê? Porque agora, com a liberação, por exemplo, do uso de maconha lá nos Estados Unidos, com o uso da utilização de cogumelos, os cogumelos mágicos, correto? Isso tudo, pessoal, o que é isso, né? Isso está sendo, né, aceito, né? Por quê? Porque também está sendo está sendo observado, né? O pessoal de fora está observando a Latinoamérica, como ela está se comportando e está vendo que isso é medicinal, né? E está começando a utilizar para esse tipo de tratamento lá, né? Inclusive está sendo oficializado lá na América do Norte esse tipo de coisa, correto? Na Europa também está começando isso. Só que, pessoal, veja só, ayahuasca e cogumelos e coisas assim, peiote, o que seja, isso também é da cultura indígena, correto? Isso é da cultura latino-americana, né? Então, veja só, como a gente falaria, é uma recolonização das nossas culturas locais, entende? Agora por meio da medicina, né? Então é uma coisa que tem que ser falada porque tem que ser controlada, você entende? Você tem que, por meio do cinema, vamos dizer assim, né, ou outras artes, você tem que ir até lá, né, e sensibilizar, né, vamos dizer, filmar, fazer arte, né, e sensibilizar aqueles que não têm contato com esse tipo de coisa. Porque deveria, gente, porque isso é parte de nós, entende? Né, há tempos ancestrais, eu estava falando até com o Antônio, né, falando de novo dessa coisa da medicina ancestral, que é engraçado, né, a moeda de troca, na época que o Brasil, pessoal, ainda se chamava Pindorama, correto? Na época, a moeda de troca do pessoal era a ayahuasca, gente, né? Isso era a moeda de troca do pessoal aqui indígena, né? Isso e outras plantas medicinais, né? De ayahuasca até, vamos dizer assim, até menta, né? Até camomila, sei lá, né? Correto? Isso é parte da nossa cultura, gente. É trabalhar com ervas, é trabalhar com essa coisa local, natural, sabe? E é interessante, isso tem que ser colocado no cinema, né? E dentro das artes, né? Isso, para mim, pessoal, ter repoderamento, né, na nossa arte, da nossa cultura, correto? É analisar dentro desse levante indígena que está ocorrendo em toda a América do Sul, né, e ver como lidar com isso. Inclusive, eu estava até vendo isso aí, Antônio, eu estava vendo o pessoal discutindo exatamente com a questão da Europa agora, né, que a Europa está falando assim, temos que fazer negócios estratégicos com a América Latina, né? E Sim. engraçado, né, tá tendo muito disso, né, o pessoal discutindo. E é interessante porque você analisa os comentários do YouTube, né, você vê o pessoal latino comentando sobre isso, falando, meu irmão, a gente deveria se independizar, né? Independizar, sei lá. Sim, Independizar, palavrinha, né? Por quê? Porque, gente, é exatamente isso, né? Então, eles voltando de novo para fazer o quê aqui, né? Sendo que a gente tem, nós sabemos, pessoal, que a gente tem poder para sermos independentes, correto? A gente tem, nossa terra é rica. O problema é que a gente tem que começar a olhar para dentro, né? É que nem eu falo pro pessoal aqui do Equador, gente, falando aqui de Brasil, né?
o brasileiro dá a frente para a Europa e para os Estados Unidos e as costas para o pessoal da América do Sul. O brasileiro não sabe falar espanhol, gente. Entende? E é uma coisa que, meio que hoje em dia eu poderia dizer que até me deixa um pouco envergonhado em relação a isso. Porque se a gente quer fortalecer a América Latina, gente, o pessoal aqui do Equador até brinca que o brasileiro é o primo rico, né? Ele tem a grana, mas não quer falar com ninguém, né? Entende? Assim, ele fica ali, né, na dele, ali, falando em português, né, de vez em quando viaja para Machu Picchu, né? Então, é uma coisa, tem um pouco dessa piada, entende? E é uma realidade, porque uma piada que dói, na verdade, né? Se a gente deveria, o brasileiro, ele deveria ter mais atenção, né, para a América Latina, pode ser até da ideia turística, pessoal. Isso também é uma outra coisa que eu falo com o Antônio, né? A primeira entrada, o primeiro contato social que a gente tem das nações da América Latina é o turismo, né? Não tem como. Mas você fala assim, caramba, quantos brasileiros conhecem o Equador? Você, uns 5, né? Uns 10 no máximo. Né? E, pessoal, o Equador é incrível. Você vai aqui, pessoal, é um jardim do Éden esse lugar aqui, entende? É um negócio muito louco aqui, né? Você, né, Antônio? Antônio está conhecendo aqui agora? Não, já, a maioria dos brasileiros chama o Equador de paraíso, né? Principalmente os brasileiros que vivem há mais tempo aqui, né? Sim, exato, Geralmente. pessoal. Sim, Uma vez, Diego, desculpa interromper, uma vez um colega meu, que era professor aqui, ele brincava com isso, ele falava que o Papa era argentino, Deus é brasileiro, né? E o paraíso está no Equador, né? Porque é incrível, né? Um país com sim, claro. tanta diversidade de paisagens também. E as pessoas, né? As pessoas muito amáveis também. Esse conceito de amabilidade é muito forte para nós, né? E aí a gente se percebe também latino-americano, né? Com esse conceito, né? Isso é uma grande verdade. Assim, quando eu tive lá no pessoal da América do Norte, gente, claro, realmente você vê que é um outro. Tinha um amigo meu de Minas que falava assim: é outro tipo de gente. É outro tipo de gente. Mas é outro tipo de gente. Né? Inclusive, assim, não à toa que eu conheci minha namorada, que é equatoriana, porque eu senti o calor latino-americano de novo. Abraçando, né? Falando assim, como é que você está se preocupando com você sem dar a quem, né? Tipo assim, por que você está se preocupando comigo, né? Eu já até esquecido disso, porque isso é típico do latino, né? Tipo assim, vamos comer, você está com fome? Ninguém na América do Norte te pergunta se você está com fome. Tá? Então, é muito interessante isso. Vem daí esse questionamento, né? E é exatamente isso. Isso que o Antônio falou, o Equador ser um grande Éden, assim. É muito interessante, pessoal. Por quê? Porque a gente tem que exatamente começar a definir os nossos países latino-americanos a partir de sua sensibilidade, né? Então, por exemplo, o Equador é um lugar que é belíssimo, né? Você tem aqui lugares exóticos assim para visitar, né? Falando disso de turismo, né, gente? Por exemplo, como é que a gente uniria, né, nossa Latinoamérica, né? A gente teria o turismo é sempre a primeira entrada, correto? Por exemplo, aqui temos belezas naturais. O Peru temos a história, correto? A ancestralidade, né? Não tem nada mais bonito do que pensar, pessoal. Por exemplo, o pessoal pensa muito no Egito, né? Pô, a sociedade antiga, né? Que maneiro, né? Que bacana, né? Pensa, sei lá, nos Vikings, né? Uau, que maneiro, que bacana. Mas caraca, a gente tinha o Império Inca aqui também, né? Também tem isso, né? Tem história da gente, cara. Tinha um cara lá sentado de ouro, né? Olhando pro sol. Assim. É muito interessante, né? Coitado do Peru, né? Porque veja só, você vai estudar sobre as questões peruanas, existe saque arqueológico, né, no Peru. Correto? Isso é uma coisa que é brutal, gente. E esse saque arqueológico é feito claramente por museus norte-americanos e museus europeus. Tem entrevista, procura no YouTube, você vê o pessoal falando, o próprio cara lá que acho que chama de huequeiros. Porque o eco é buraco, né? O pessoal que entra nos buracos, né? Para roubar os artefatos arqueológicos. Né? Então, veja só, então, até o roubo de cultura, né, a gente diz que até hoje está acontecendo na América Latina, por quê? Porque não há sensibilidade, entende, gente? A arte nossa, ela tem que sim, ela tem que se focar no que foi nossa história, né? E nossa história, veja só, é isso, né? É esses impérios, né? Nossos indígenas locais, correto? Nossas plantas, a nossa natureza, essa é a nossa força, entende? E assim vai, a gente pode ir localizando cada país, né? Cada país tem uma coisa, correto? Exatamente. Não, isso é muito interessante, Diego. Inclusive,
todo aquele movimento, né, da chamada novela de 30 no Brasil, por exemplo, né, Claro. dialogou muito com o cinema novo, né, Jorge Amado, Graciliano Ramos, né, Raquel de Queiroz, enfim, todo esse movimento foi muito influenciado pelo o Gilberto Freire, né, que tem várias críticas que a gente pode tecer, né, sobre o Gilberto Freire, mas uma das coisas que ele se ligou era de uma crítica aos museus, justamente, que foi feita por um antropólogo bem influente da época, o Franz Boas, né? Que era justamente isso. Os museus estavam concentrando toda a ideia evolucionista de colocar uma linha, né? E nessa linha, todos os povos originários, né, da América Latina estavam ali numa chamada pré-história, né? E Sim. daí havia essa crítica, então, que os museus eles tinham uma linha ali evolutiva. Quando você ia, o próprio recorrido do museu já te direcionava para uma linha evolutiva, né? E Claro. daí o pessoal começou a pensar com outras coisas. Não, cara, a gente não pode pensar que essa cultura material, ela só é material. Tem todo um pensamento, né, por detrás dessas pinturas, desses grafismos, né? Tem um Sim. sistema, né? É, Tem é, sistemas essa- aí, é- né? claro, essa conversa vai até mais fundo, porque eu estava vendo até essa discussão, exatamente essa discussão antropológica da questão da origem dos povos latinos, assim, né? Que aí o pessoal tá falando, não, mas é que aqui todo mundo é chinês e não sei o quê, umas coisas muito loucas. Por quê? Porque, e não é, gente, é porque não teve uma discussão, né? Se a gente não constrói, né? Como é que a gente constrói economia, força local? É sensibilizando com esses assuntos culturais, né? Você se localizando como povo, correto? Sim. Isso é muito importante. E isso que é engraçado, né? O pessoal comenta muito assim, que é coisa a história clássica, né? Coisa de comunista falar sempre de colonialismo. Mas né, esse que é o problema, gente, é porque até hoje existe essa questão do saque cultural da gente. A gente não consegue manter, né, nossa estrutura identitária, né, que deveria ser mantida de maneira cultural, de maneira artística, né? Porque está sendo constantemente saqueado desde tempos de outrora, né? Inclusive tem um livro, pessoal, que é um livro que eu recomendo, ele é difícil de achar, né? Ele é de um venezuelano, e ele, na verdade, a única maneira que eu encontrei esse livro foi, na verdade, em português, quando eu fui para o Brasil, foi lá onde eu encontrei, e ele se chama, eu estou até com ele aqui, ó, A História da Destruição Cultural da América Latina, né? Desse cara que é o Fernando Baez, né? Sim. Esse livro, gente, é exatamente, ele retrata de maneira histórica exatamente desde quando até hoje, como é feito sistematicamente o roubo das nossas peças culturais, né, coisas assim, correto? Diminuindo nosso povo, né, da América Latina para manter literalmente uma espécie de neocolonialismo. Então, é uma realidade porque se a gente não volta... E veja só que interessante, pessoal. Quando a gente estava falando, né, dessa história de antropofagismo, de Semana de 22, a importância que devia ter tido e o maior foco que devia ter tido a Semana de 22 no ano passado, né, por causa do centenário, é porque, gente, na América Latina tiveram diversos levantes que falavam, não, a gente tem que parar de olhar para os europeus e olhar para nós mesmos. Por quê? Olha que interessante. Com o início da semana de 22, começou a se desenvolver, gente, vocês se lembram disso por história, né? Começou a se desenvolver uma sequência de movimentos artísticos no Brasil, né? Culminando, inclusive, gente, até nessa ideia do Tropicália, lá do Caetano Veloso. Gente, se vocês escutam de novo Caetano Veloso nessa época, né, do Tropicália, Gilberto Gil, né? Cara, o que eles estavam fazendo? Eles estavam literalmente ufanizando os nossos estados brasileiros, ufanizando a Bahia, né? Ufanizando as nossas praias, ufanizando o povo brasileiro, falando o nome das nossas pessoas, falando assim, aquela ali é a Maria, né? Aquele ali é o José, né? Cara, por quê? Porque isso sim, Caetano Veloso é maravilhoso. Então, isso, gente, isso nada mais é do que a maneira de empoderar a gente. Entende? Você falar dos seus ali, né? E o pessoal, não sei se vocês se lembram das músicas, porque para mim foi a última, vamos dizer assim, foi a última sequência de empoderamento latino-americano antes das ditaduras, né? Porque poderia ter sido uma coisa brutal, gente. Né? Poderia ter sido, hoje a gente
podia estar muito mais o Brasil podia estar muito mais rico, vamos dizer assim, né? Tanto culturalmente quanto realmente de dinheiro, gente, porque, né, a cultura ela introduz exatamente isso, ela introduz a necessidade de crescer, entende? Então, para mim, ela foi, vamos dizer assim, foi castrada ali na ditadura militar porque o pessoal estava fazendo música de ufanização local, né? Eu diria assim, o nacionalismo saudável, né? Vamos dizer assim, né? E falando das praias, falando das belezas, e já estavam falando em espanhol. Tem música que o pessoal já começava a colocar palavras em espanhol. Por causa que era isso, gente. Lembra? Tem várias músicas que são assim. Então, por causa que é isso, já tem que começar a olhar o pessoal que é nossos vizinhos também, né? Pra gente conversar com eles, pra gente ir até o país deles, né? Essa coisa vamos dizer assim, falo muito do Che Guevara, né? Pra mim, a única coisa revolucionária real que o Che Guevara fez foi viajar de moto pela América Latina, cara, né? Eu acho que todo latino tinha que fazer a mesma coisa. Né? Aí sim você vê a dimensão, né? Por isso que ele virou um revolucionário, né, cara? Ele virou. Por quê? Você vê a dimensão da beleza que a gente tem, né? Você corre lágrima dos seus olhos, você começa a entender as suas culturas que estão. Como é que eles são parecidos, como é que nós somos parecidos, né, gente? Eu brinco até hoje, assim, que para mim nós somos todos o mesmo povo, entende? É só porque aqui o pessoal fala em espanhol, né? Tem sua cultura, tem... Mas, gente, é o mesmo povo, gente. Você olha assim e fala, caralho, esse cara aqui podia ser meu primo. Você tem... Só porque ele fala espanhol. Né? É muito disso, entende? Claro que, lembrando, isso vai mudando, né? Você vai subindo ali, vai cada vez mais distante, né? Eu diria que os mexicanos, os caribenhos são parecidos com a gente também, né? De uma maneira um pouco mais, pomposa, né? Vamos dizer assim. Eles são muito mais característicos, né, assim, de um povo caribenho. Mas até os mexicanos também são parecidos com a gente, né? E isso é muito interessante, né? Se você pensa nisso, correto? Sim, dá um salve pro Lucas aí que entrou na live. Ah, sim, é isso. Bem-vindo. É, Salve para você aí, cara. Exatamente, vamos inclusive, convidar o Lucas. o Lucas, que ele é politólogo, gente, também é colega meu, ele adora conversar com o Lucas, a gente ri bastante sobre as crises latino-americanas, né? Mas, por exemplo, a gente tem uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa que é muito comum de todos os nossos povos, por exemplo, e que não é falado, pessoal, veja só, falando de política. A gente tem uma literatura que se chama uma literatura ditatorial, né? É uma literatura fantástica, pessoal, que se baseia em quê? Em nossos ditadores, correto? Então, o que a gente tem, por exemplo? A gente tem como se fosse uma literatura fantástica, né? E isso também faz parte do empoderamento latino-americano, né, gente? Do que a gente vai falar? A gente vai falar de cavaleiros medievais? Né? A gente vai falar de... Não, pessoal. Qual que é a política mais recente que serve de análise e sensibilidade? São os ditadores que a gente teve, né? Então, por exemplo, tem o livro que é o simbólico, que é El Señor Presidente. Né? El Señor Presidente de Miguel Ángelo Astúrias, eu tô até por aí. Tá aqui. Miguel Ángelo Astúrias, né? El Señor Presidente. Então, do que se trata esse livro? Se trata desse personagem caricato, que é um ditador que faz exatamente o que todos os ditadores da Sudamérica fez, correto? É um comportamento padrão, gente. E aí, se você para analisar, olha como é que é importante a arte e a cultura, né, gente? Como é que ela vem com essa ideia de empoderamento mesmo. Com esse tipo de literatura que é pouco falada na América Latina. Pouca gente conhece. Se você for perguntar para o pessoal brasileiro, já escutou de literatura ditatorial? Ele fala, eu nunca ouvi falar disso. Né? E isso, na verdade, pessoal, é o cerne da nossa política atual. Entende? É ter esse comportamento que é uma política que não é europeia, que não é norte-americana e é própria nossa. Entende? Então, a arte vem sensibilizando isso. O que o El Señor Presidente, esse livro, e os outros que vieram de literatura ditatorial, está querendo mostrar para as pessoas? Que se você não analisa a sua própria política, e você cria uma nova filosofia de uma política latino-americana, você não tem um desenvolvimento correto da nossa sociedade, gente. A gente não pode seguir copiando o que é de fora.
entende? Porque não vai mudar absolutamente nada daqui. E é por isso que aí vem, correto? E aí vem essa importância de perceber os levantes indígenas daqui, né? Analisar o que os nossos antepassados aí que fizeram, né, na semana de 22 contra o antropofagismo, analisar o que os nossos músicos fizeram, né, com a Tropicália, correto? E mostrar que o que é bom é o que nós temos aqui na América Latina, a gente não vai evoluir nunca, gente, entende? Então, essa é a questão do senhor presidente, né? El senhor presidente, é mostrar que a nossa política também não está sendo observada. Tanto que quase ninguém conhece essa literatura, gente. Pouca gente conhece isso. Sim, O pessoal também sim. falou Vinícius de Moraes. Claro, pessoal. E assim, é agora que eu estou conhecendo as pessoas que são os artistas hispanohablantes, Uhum. correto? Mas você tem, pessoal, se você pega, eu fazendo comparativo Brasil com as pessoas, com os outros países, você vê um comportamento cultural muito parecido, Uhum. correto? Nas mesmas épocas. Por quê? É que nem eu falei, nós somos o mesmo povo, gente. É só porque seu primo ali fala espanhol. Você está entendendo? Os comportamentos políticos são parecidos, porque nós somos muito parecidos. Nós temos até, vamos dizer assim, temos um extrato de terra geográfica um pouco diferente, né? Mas que, por exemplo, une o pessoal do Pacífico, né? Que são as cordilheiras, correto? Nós também somos unidos por meio da floresta amazônica, com suas dificuldades e com sua riqueza, né? Então, isso tudo são as conexões. Então, eu falo muito também, uma vez eu discuti até com o Lucas, sobre essa questão da política de fronteira, Uhum. entende? Porque a gente não pode, pessoal, é muito interessante, né? Assim como acontece na África, é uma outra discussão cultural que também quase não é falada, que é uma coisa que eu gostaria de falar mais. Né? Que é, Aham. por exemplo, nas nossas divisões latino-americanas, nós sofremos o mesmo problema da África, que é o quê? Dividiram os nossos estados, né? Brasil, Peru, Bolívia, o que seja, e não respeitando as nações locais, Sim. correto? Então, não foi respeitada as nações locais. E isso cria uma quantidade de problemas, de inúmeros problemas também, para essas fronteiras, né, de reconhecimento, de entendimento, correto? E essas coisas não são discutidas, né, não são faladas, né, não há interesse, correto? Por quê? E eu te digo, porque se houvesse, né, outra vez, né, voltando para essa localidade, né, voltando para a sensibilidade cultural local, gente, se houvesse essa conexão local nossa, a distribuição de riqueza latino-americana é muito forte, né? A gente poderia crescer. O Lucas comentou aqui que o Garcia Gabriel Marques. Garcia Marques, ele relata bastante essa questão do autoritarismo, né? E isso é real, gente, porque isso, se a gente não vê a cultura, que eu falei, a cultura é a porta de entrada. E o que a cultura está falando aí, gente? Desde aí de 1920, né, balançando aí a nossa população sul-americana é falando que a gente tem que observar exatamente esses fenômenos nossos. Né? É engraçado que ele até falou de Gabriel Garcia Marques, gente. Gabriel Garcia Marques tem um realismo fantástico, né? E eu me lembro que a América Latina, gente, ela não precisa de fantasia, saca? Ela não precisa, por exemplo, ela não precisa de Senhor dos Anéis, né? Porque a nossa realidade daqui já é tão fantástica, né? Que é realmente, né? O nosso realismo, ele pode ser, vamos dizer assim, fantasioso dentro desse sentido, né? Que nem o Gabriel Garcia Marques fazia, Sim, que é sim. exatamente isso. Várias cosmovisões, né, que são muito importantes, né? Você que conhece bem a Bahia, né, Diego, eu li uma, um romance muito curto do Jorge Amado, chamado A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, Ah, né, o BH, que é um personagem que é um recordista de mortes, né? Ele morre três vezes, né, ao longo da história, né? Mas sim. tudo isso tem um fundamento ali em outras visões de mundo também, né? No candomblé, na Umbanda também, né? Tudo isso gera um caldo para a gente, né? De visões de mundo, né? Sim, exato. E é interessante você citou duas coisas, e eu tenho que comentar isso, pessoal, que eu acho genial, que é uma das nossas forças. Né? Você, por exemplo, citou candomblé, você citou Bahia e candomblé, né? Por exemplo, minha família é nordestina, gente. Minha mãe é baiana e meu pai é do Ceará.
né? Tipo assim, eu tenho o Nordeste no meu coração, assim, pessoal. Eu amo o Nordeste, né? E eu acredito que, claro, o Nordeste brasileiro, ele é um berço cultural do Brasil há décadas, né? Ele foi a primeira capital, Salvador, né, gente, da Salvador da Bahia, ele foi a primeira capital brasileira. E você tem todo um berço ali. E eu gosto de falar o seguinte, gente. É interessante culturalmente também observar onde é que estão as faíscas culturais, né? Onde é que acende a chama. Por exemplo, no Brasil, até hoje a Bahia ela é muito forte com essa coisa da cultura, correto? Você vê lá, muitos músicos vieram de lá, né? Ela existe, ela tem muito fluxo de gente, correto, pessoal, por causa do turismo, né? Outro dia eu fiz até o podcast, o último podcast que eu lancei foi sobre a Bahia, né? E lá ele fala, cara, no Salvador tem um fluxo de 3 milhões de pessoas durante o carnaval. Né, gente? Então imagina a quantidade de choque cultural, de informação, de criação cultural que lá ocorre, né, pessoal? É muito alta, né? Ali. Então, o que eu quero falar com isso? Eu queria dizer porque lá nós temos o quê? O candomblé, que é a religião, né, pessoal? Vamos dizer assim, por mais que a pessoa não tenha interesse cultural nas coisas, a religião ela é uma porta de entrada cultural brutal nas pessoas, Sim. correto? E o candomblé hoje no Brasil, vocês bem sabem que é bem disseminado. Correto? Ele está bem disseminado, né? O brasileiro hoje em dia ele reconhece, né? E respeita. E obviamente na Bahia é uma das maiores que são junto com o catolicismo, né? Que são processadas lá. Agora veja só, uma coisa que pouca gente sabe é que existe candomblé no Equador. Né? Boa. Existe candomblé no Equador, existe candomblé, gente, na Colômbia, entende? Só que, claro, em menor proporção, porque nós sabemos que a Bahia é a maior nação africana fora da África, né, no mundo. Né? É a Bahia, lá no Brasil. Agora, você tem esse popular aqui também. Né? Se você vai aqui, pessoal, tá lá o pessoal falando de Iemanjá, tá lá o pessoal falando de Oxum. Né? Então, você tem todas essas conexões, pessoal, que é uma outra prova de algo que está sendo esquecido como conexão de nós como povo. Entende? Você vai aqui no Equador, pessoal, e veja só, eu vejo o Equador como uma faísca cultural dormida. Eu gosto muito do Equador, pessoal, e me encantou ficar aqui, porque o Equador ele tem um potencial cultural inacreditável, por diversos motivos. O primeiro que eu acho que é porque ele é muito central. Né? Ele está entre Colômbia, Peru, né? Ele está meio aqui no meio do caminho de todo mundo. Né? E segundo, gente, porque a força indígena daqui é muito grande. Né? Você vê o pessoal falando do Quichua na rua, né? Você vê protesto na rua, os indígenas daqui que encabeçam, né? Vêm lá com seus carrinhos, né? Seus caminhonetes cheios de indígenas com as bandeiras aqui, né? E vamos dizer assim, mandam localmente, né? Vamos dizer assim, né? E tem outras coisas culturais que acontecem aqui, gente, que para mim o Equador é uma faísca adormecida, né? E veja só, aqui tem essas conexões que a gente deveria fazer, deveria sensibilizar as pessoas da existência para que, por exemplo, o brasileiro venha aqui e faça assim, caraca, né? Se sinta também, né? Porra, aqui é a minha galera também, Sim, entende? sim, sim. Correto? É muito interessante, Diego, que você está falando. Eu queria só afunilar nesse ponto mesmo, que é sobre essas identidades, né? Essas nossas proximidades, perceber mais sobre essas proximidades entre nós, né? Dos vários Sim. países latino-americanos, né? Isso é muito interessante e tem várias proximidades acadêmicas entre os países hoje em dia, né? Mas a grande força está nas artes, né? Como você diz, né? Então, assim, um exemplo, né, de proximidade acadêmica, né? Tem essa obra do Paulo de Carvalho Neto, foi um embaixador aqui no Brasil, e ele trabalhou muito na Universidade Central aqui do Equador, né? E ele fez um trabalho com os estudantes dele que era justamente de pesquisa de tradições orais do Equador, né? Ele era sergipano, né, nordestino também, conhecia muito cordel, né, enfim. E aí com os alunos da Central, ele pesquisava muito, ele chamava de folclore, né? Ele pesquisava muito a tradição oral e passou isso pro papel, né? Foi uma forma, né, de documentar isso, né? Hoje a gente tem outros meios também, né? Outro exemplo que eu queria dar rapidinho é o Benjamin Carrion, né?
grande escritor e diplomático, né, equatoriano, ele tem esse livro, cara, Narrativa Latino-Americana. Esse livro foi um balanço desse contato que ele teve com vários escritores e escritoras, né, latino-americanos, num grande congresso que ocorreu no México, o segundo congresso de escritores latino-americanos, em 67. Lá ele teve bastante contato com Guimarães Rosa também. E é muito interessante isso, cara, porque é justamente o que você falou, Diego. Nessa compilação, são vários ensaios, né? Ele reflete muito sobre o Boom também, né? Sobre o Gabriel Garcia Marques, né? E sobre o Guimarães Rosa. Reflete sobre vários autores da época, né? E autoras também. E ele vai falar justamente o que você falou. Tem um texto dele aqui nesse livro que se chama Colonialismo Intelectual. E ele vai dizer justamente que autores como o Gabo, né, que o Lucas mencionou, e o Guimarães Rosa eram justamente anticoloniais para a época, com todo esse trabalho que era ao mesmo tempo regionalista e universalista que eles faziam, né? Claro. E então assim, a gente tem ali vários fios que precisam ser potencializados, né? Como você disse, né? Com esse poder da sensibilização que as artes podem ter, né? Isso é muito louco. Exato. Outro exemplo, cara, rapidinho, uma obra também que mostra muito essa nossa conexão, é aquela obra que foi para o cinema depois, que é O Beijo da Mulher-Aranha, né? Que é baseada num romance argentino, né? Do Manuel Puig, né? É baseada num romance argentino, de um escritor argentino, e o diretor, o Héctor Babenco, que era argentino, mas estava vindo no Brasil, filma Sim. no Brasil O Beijo da Mulher-Aranha com todo esse cenário das ditaduras também, né? Claro, cara, dentro dessa história que eu falei no início, que é do terceiro cinema, né? Que era a galera do terceiro cinema. Exatamente. Porque isso é interessante, pessoal. O terceiro cinema, que a gente havia citado no início, né? Que é o cinema que também no Brasil chamado como cinema novo, né? Era exatamente isso, pessoal. Era o fanizar o que é nosso, correto? Fala assim, ó, isso aqui, gente, é bonito, né? É sul-americano, né? E mostrar que nós somos todos a mesma coisa, gente. Nós somos o mesmo povo, né? O que serve que o Gabriel Garcia Marques falou lá, serve para o brasileiro. Né? O que Mário de Andrade falou no Brasil serve para o equatoriano, para o boliviano, para o colombiano. Então, gente, é uma conexão artística que falta, ela está adormecida, né? A gente não está vendo isso. Uma coisa interessante, gente, eu fui para a Colômbia e vi o Museu do Botero, né? Eu nunca tinha visto as artes do Botero. E aí o Botero, o que me chamou a atenção do Botero? Para mim, todo mundo conhece aquele quadro gordinho, né? Mas era o presidente, né? Ele tem um quadro do presidente, que é um gordinho assim, e você olha para ele e fala assim, cara, ele podia ser qualquer presidente da América Latina. Né? Com aquela identidade, assim, que é bem típica nossa, né? Com as frutas do lado, sabe? Com as coisas assim, com a praia atrás, sabe? Uma coisa, né? Com a floresta. Tipo, é gente também, né? Pode ser um presidente brasileiro, né? Pode ser qualquer coisa ali, né? Entende? E você vê que é uma coisa que nem eu falo, gente, é adormecido de fato, né? É adormecido. E é por isso que voltar a essas origens, né? Voltar a reler essas pessoas nos dias de hoje, gente, é da mais elevada importância, né? É da mais elevada importância, porque é como eu falei para vocês, me parece que existe um blackout, né? Um apagão, né? Entre ali o final dos anos 70 e os nossos 2010 aqui. Que agora que está tendo esses levantes de novo. Né? Levante falando, não, cultura indígena é maneira. Né? Falando, não, medicina ancestral tem que ser aceita. Né? Isso aqui também cura a galera. Né? Não, tem que ser, entende? Gente, isso aqui o levante é agora. Eu estava relendo Macunaíma, gente. Falei, caraca, isso aqui é 2023. Você entende? Total. É total, gente. Por quê? Não, Porque. Diga. desculpa, Diego. Não, e a educação, ela entra muito dentro desse levante, né? Como você falou, né? Sim. O Paulo Freire, ele, enfim, tem vários autores, né? Várias autoras, principalmente, que falam sobre empoderamento, né? Mas o Paulo Freire, ele é um dos primeiros a usar o termo, num livrinho dele, que não é tão conhecido, né? Que é o Medo e Ousadia, que ele escreve justamente quando ele já era famoso, né?
e ele fazia um intercâmbio com um professor, um pesquisador estadunidense, Ira Shore é o nome do cara, né? E aí eles estavam ali trocando ideias sobre educação, comparando dificuldades das escolas estadunidenses com as escolas brasileiras, né? E daí ele começa a falar do empoderamento dentro da educação, né? E eu tô puxando isso, Diego, justamente porque, assim, a gente também tem uma responsabilidade, né? Quando a gente ensina, por exemplo, língua portuguesa, né? Está falando sobre toda uma nacionalidade, né? Um conjunto de identidades aí, né? E eu acho que, por exemplo, o jeito como você ensina português é muito empoderador, né? Porque você justamente desperta esse espírito crítico, né? Eu pude acompanhar várias atividades suas, né? No cineclube, nos clubes de conversação, né? E uma das coisas que a gente tem debatido justamente dentro desses programas de leitorado é justamente como o ensino de português ele pode, né, despertar esse empoderamento. Ou seja, as pessoas às vezes vão ali, né, buscar o CELP-Braz, que é interessante, né, o intercâmbio acadêmico, né, mas nesse processo a gente debate vários temas, né, cara? Exato, exato. Não, e essa importância, cara, essa importância dos brasileiros também terem que aprender espanhol, correto? Né? Aprender sobre a cultura local aqui do pessoal, gente, é um enriquecimento brutal. Quando eu cheguei aqui, gente, minha cabeça basicamente explodiu, né? Você vai entendendo todo um processo de povo, né? E você vai entendendo o processo de povo que é igual ao processo do seu povo que teve, a mesma coisa, né? Só que com outro, obviamente, com outro folclore, né? Com outra cultura, né? E é interessante, gente, exatamente isso. O que ele falou, a introdução da cultura, gente, qual que é a maior arma, qual que é a flecha, vamos dizer assim, né? Introdutória da cultura? É a língua. A língua, gente, é a ponta da flecha da introdução da cultura, né? E isso é muito interessante, porque por isso que eu falo dessa importância do brasileiro falar espanhol também hoje em dia, né? Porque se você quer ver que seu país, né, o Brasil, que tem todo esse potencial, você quer ver que ele cresça, né, que você tenha de dinheiro até para suas férias, né? Uhum. Você tem que colaborar com o país local também, o seu país vizinho, porque você tem que crescer em conjunto, né? É que nem eu falo, pessoal, a magia, a magia da sensibilidade, ela não é só. Valeu. A magia da sensibilidade não é só a questão da cultura, né? É o turismo também. A pessoa tem que ir até o país, gente. É assim que começa. Gente, começa pelo turismo. A pessoa conhece o país, ela se encanta, ela aplica dinheiro no país, correto? Sim. Ela quer começar a fazer negócio, quer fazer troca comercial, correto? Ela quer compreender mais, e mais para o final, quando ela já está estável, ela quer começar a colaborar de alguma maneira, correto? Então, é interessante vocês verem que, por exemplo, o Antônio agora está trabalhando muito com essa questão de educação da língua indígena, né? E isso eu acho, gente, extremamente bonito e extremamente relevante para os dias de hoje. Porque se você colabora com nações indígenas, você está colaborando com o maior empoderamento local da gente. Por quê? Porque quem realmente está defendendo as terras, as florestas e tudo mais, gente? São os indígenas, pessoal. Né? Não tem como. Você vê as fotos lá, é o pessoal que está com a arma, com não sei o quê, né? Entrando em conflito armado, gente. Saca? Para tentar proteger a natureza. Entende? É um negócio que é muito louco. E a gente fica aqui na urbe, né? Você olhando, que bonito, né? Mas como é que você pode ajudar essa galera? Né? Sensibilizando exatamente com eles em relação à nação. Entende? Se você empodera essa galera, que é esse levante, né? A gente tem que deixar de ser Macunaíma, né? A gente tentar sair da floresta e tentar ir para a cidade, né? A gente tem que ver também de vez em quando que a cidade é tão importante, a floresta é tão importante quanto a cidade, né? Entende? Inclusive, essa é uma das crises do herói do Macunaíma, né? Ele fica em São Paulo, só que ele ficou com a vontade danada de voltar para a floresta o tempo inteiro, né? É um pouco da piada disso, né? Essa conexão relevante de mostrar que existe a importância dos dois ali, né? Correto? E para fortalecer, gente, essa nossa região, né, para manter nossas belezas naturais, para que a gente possa fazer turismo também, para que a gente possa aproveitar dessas coisas, né, é fortalecendo essas nações locais, gente, né, fortalecendo a língua delas. Né. Isso é um projeto que é muito interessante que o Antônio faz, eu tiro o chapéu, né, para ele, assim, inclusive
Um dos meus projetos, pessoal, exatamente o que eu estou querendo fazer com o Antônio, é tentar desenvolver com ele artisticamente, até onde a gente pode, né, documentar com a parte de cinema, né, que é o que eu conheço, né, para tentar colaborar com essa parte indígena, né, essa parte de nação, essa parte de língua, correto, pessoal? Que é a língua, que nem eu falei, a ponta da flecha, né? E seguir a partir daí, correto? Então, o que eu deixo, assim, que eu estou vendo que está meio que acabando, para não prolongar tanto, né, que está meio que acabando o tempo, o que eu acredito, pessoal, é exatamente isso, né? É tentar fortalecer a sua língua, correto? Conhecer a língua local, por exemplo, se você é equatoriano, conhecer o português também. Por quê? Porque o português, gente, ele é uma das línguas aí, vamos falar, metade do nosso continente latino-americano, ele é falado português, né? Então, essa é a minha crença. Enquanto o brasileiro está aprendendo espanhol, né, inclusive entrou até o Cadu aí, Cadu que está morando lá em Portugal, né, Cadu? É uma coisa que é Que legal. interessante. Inclusive, ele que mora em Portugal também é interessante, Cadu, você também aprender espanhol aí, cara. Por quê? Porque aprendendo espanhol, uma coisa que eu descobri outro dia, gente, a grande maioria de nós, lá do Brasil e aqui também, né, somos descendentes de espanhóis também. Sim. Não é Os só coisa de galegos. português. Sim. Os galegos, pessoal, o pessoal das Astúrias, o norte da Espanha, grande parte das pessoas que migraram para o Brasil eram galegas, gente. Galegas, é tudo da Espanha, entendeu? Então, existe também essa conexão ibérica aí, né? Perdida no espaço-tempo. Né? Por que a gente não sabe falar espanhol, entende? Então tem isso, gente. O nosso fortalecimento, né? A nossa integridade como América Latina, mas também como povo latino, vamos dizer assim, é saber as línguas. É assim que a gente fortalece. Né? E aí, claro, mais localmente, que a gente estava fazendo aqui com o Antônio, é tratar dessa questão das línguas indígenas, para fortalecer as nações locais, correto? Então essa é a minha visão aí. Sim, com certeza. Fortalecendo as línguas, a gente é um meio também, né, de fortalecer toda a visão de mundo, né, Claro. desses povos, né? Exato, que aí entra Algo- cultura, entra coisas que você... Por exemplo, gente, agora que eu sei espanhol, eu tô lendo informações em espanhol que eu não tinha acesso por meio do inglês. Você sim, entende? sim. Porque são... É, são, desculpa, Diego, são aquela velha história, né? Tem histórias, tem conhecimentos de plantas, por exemplo, que o tiozinho ali, o velhinho que está ali na floresta, na fazenda, ele só sabe naquela língua que ele aprendeu com os pais dele, com a mãe dele, né? Ele não Claro. sabe aquilo em espanhol, em português, né? Ou em inglês, né? Exato. Por exemplo, gente, vocês que são brasileiros, eu descobri termos como cuca, né? A cuca vai pegar... Esses seres mitológicos que fizeram até a nossa infância, eles são todos do norte da Espanha. Né? Eles são dessa época cultural que vem da época dos celtas, veja só. Eu só fui descobrindo isso, Perfeito. gente, Aham. porque o pessoal que fala inglês não tem importância. Eles estão, a gente falando assim, né, eles estão cagando para isso. Né? Desculpe o palavrão. Né? Mas por quê? Mas a galera que fala espanhol não, porque isso aqui é a nossa cultura. E a gente sabe, né, que fala assim e que tudo mais. E era cuca, e a cuca virou o que a gente conhece hoje em dia. Entende? E outros termos também, tipo bicho-papão, isso tudo vem da Península Ibérica, gente, entendeu? Vem do falar o espanhol, vem do norte da Espanha. Então você vai descobrindo essas coisas que até te assusta, né? A última coisa que eu estava falando com o Antônio era falar a palavra nhapa, yapa. Ah, sim. Sim, porque a palavra yapa, pessoal, yapa aqui no espanhol, né, aqui no Quichua, né, é literalmente pedir aquele pouquinho do final, né? Você coloca um pouquinho mais, né? No português seria o chorinho, né? Você coloca um chorinho, né? E aí eu descobri, gente, que essa yapa, existe uma palavra relativa em português que é inhapa, né? Que é uma palavra que está no livro do Macunaíma, inclusive. Né? Então veja só, uma palavra que parecia distante, que é do Quichua, eu encontrei no livro de Mário de Andrade. E aí o Antônio falou para mim, né, Antônio, que era sua avó, né? A sua avó falava inhapa, né? Falava, falava, tá na IAPA, tá no fim. Tem essa ideia do fim, É que né? No tá fim no da final. vida. É. Então veja só, até essas conexões que você achava até meio absurdas, fala, caraca, como assim? Tá em todo lado, né? Correto. Sim, E isso sim. cria mais essa ideia de identidade, gente. De que a gente é parecido, que a gente tem que fortalecer os nossos primos aí, os nossos irmãos que moram do lado. Correto? Que é só assim que a gente fica forte. Claro, claro.
Não, nossa, Diego, é incrível, cara. Assim, a gente poderia ficar horas, né? Podia fazer um curso só sobre isso, né? Ah, é sim, sim. Com certeza. Vamos fazer aí em algum momento, quando a gente tiver oportunidade, né? Eu queria te agradecer muito, cara, por você dedicar um tempo, né, para estar aqui conversando. Nossa, E é de coração mesmo, né? Assim, aprendo muito sempre com você. E queria abrir para suas considerações finais também, né? não, minhas considerações finais são essas, pessoal. Eu acredito que, assim, voltemos a revisitar essa nossa arte, literatura, né, ou escultura, todas, né, cinema, que são pré-ditatoriais, né, porque eu acho que a gente está revivendo esses levantes de empoderamento latino-americano, né, e, que nem eu falei, eu relendo Macunaíma, relendo El Senhor Presidente também aqui, né, esses livros, pessoal, mostram exatamente onde estamos, né. Tivemos esse blackout, né, dos anos 70 até 2010, e agora o que eu aconselho é isso, gente. Releiam, revejam essas obras e vocês vão ver que elas estão mais que nunca contemporâneas. Assim, né? Para a nossa união, gente. Para a nossa união, para sensibilizar novamente. Né, que o que é nosso é bom. Que é isso? É isso aí. Com certeza, com certeza. Ah, só um último paralelo para deixar também registrado com o senhor presidente. Teve uma peça de teatro muito importante produzida pelo Ferreira Goulart com um autor que ficou muito conhecido com as novelas, depois o Dias Gomes, que era o Dr. Getúlio, que era uma referência ao Getúlio Vargas, né? Mas, claro, na época que eles fizeram, nem falar do Getúlio Vargas já era proibido, porque estava na ditadura militar e o Getúlio Vargas ainda era uma ameaça populista, né? Mas é Sim, muito sim. curioso como essa obra mobilizou muita gente, formou muita gente no teatro por improviso, né? É uma coisa assim absurda, virou tema de carnaval, né? Isso. São esses pontos que nem você falou, não geram união, né? De Claro. irradia, converge, né? Olha, Vira um só um ponto último. de encontro, né? Olha que beleza, pessoal. Quando eu fiz minha graduação, a minha tese, na verdade, foi sobre Zé do Caixão. Porque veja só, pessoal, você vê, né, o cinema de horror gringo, né, e você tem aqueles vampiros, não sei o quê. O Zé do Caixão era um gênio, pessoal. Ele fez um vilão carnavalesco. Não tem nada mais latino-americano que isso, gente. Você olha pro cara, você sabe que ele é um personagem de carnaval, né? E isso é genial, né? Você observa, né, que é uma identidade de horror que não é tão falada no Brasil, e ele transformou esse personagem vilanesco, né, num personagem de carnaval, que é o Zé do Caixão, correto? Então, isso, gente, mostra uma percepção além da linha para analisar essa questão do empoderamento latino-americano. Né? Sim, muito bem, é legal histórias de horror. Né? Por que não fazemos como fazemos aqui mesmo? Né? Estilo Zé do Caixão, entende? Você entende? E ele é respeitado no mundo inteiro, pessoal, porque ele é claramente uma percepção do horror através dessa linha antropofágica da gente. Entende? Que é que nem eu falo para vocês novamente, pessoal, que hoje é o que a gente mais necessita, esse reantropofagismo. Opa, Correto? É que eu falo. perfeito, perfeito. Bom, muito obrigado, gente, quem acompanhou a gente. Essa conversa vai ficar gravada e a gente já compartilha o link também para quem quiser ver depois, quem não pôde assistir com a gente ao vivo. Muito obrigado, Diego. Tamo junto aí para tudo que vier aí. Ah, eu que agradeço, Antônio. Essas conversas, pessoal, são importantes, né? Para que a gente. Para que aqueça o coração, correto? É isso. Aqueça o coração e saiba que o que você provavelmente está pensando está provavelmente certo, gente. É Tem isso. que, tem que seguir Paz. lutando, claro. É isso Aham. aí. Sim, sim. É isso aí. Um grande abraço, Diego. Tchau, É isso aí, gente. tchau. Tchau, Já tchau. já te envio o link. Abraço Valeu, gente. para Tchau, Um tchau. grande abraço. Abraço a todos. Valeu.